Vamos seguir então o nosso estudo sobre atos administrativos. Nessa aula eu vou dar sequência ao estudo dos elementos ou requisitos, né, do ato administrativo e vamos continuar aí esse trabalho. Ainda temos bastante coisa para falar, então sem perder tempo. A gente deu uma passada, né, no final da aula passada na questão da competência e todas as suas características. Eu comentei que ainda faltava a gente citar ali, comentar, chamar atenção de alguns outros destaques ali referentes aos elementos do ato administrativo. Então vamos embora. Quero conversar com você sobre um ponto de motivo do ato administrativo que pode causar problemas e vamos resolver isso agora. A ideia é a seguinte: a partir do momento que você fala no motivo do ato administrativo, o motivo a gente já viu são os pressupostos de fato ou de direito que vão permitir, né, a adoção daquele ato. O problema é que com a Lei 9784 de 99 surgiu o chamado princípio da motivação. Não estou dizendo que ele não existia antes, mas legalmente falando, ele passou a ser previsto aqui, nesse artigo 50 da Lei do Processo Administrativo Federal, que também é conhecida como Lei dos Atos Administrativos, tá? Então essa lei ela vai começar a aparecer muito a partir de agora no nosso trabalho. Muito não, mas vai aparecer bastante, né? Já apareceu outras vezes. O artigo 50 fala o seguinte, os atos administrativos deverão ser motivados com indicação de fatos e fundamentos jurídicos quando... E aí, olha que interessante, cara. O problema aqui está numa questão também terminológica, tá? Mas fique claro que ele está deixando para nós aqui que isso aqui é um rol meramente taxativo. Então ele está me dizendo que eu só vou precisar realmente motivar um ato administrativo quando ele se encontrar em uma dessas situações. E eu costumo sempre agrupar em três gavetinhas, digamos assim, tá? Atos que negam ou atos que limitam ou afetam direitos em si, aqueles atos que geram punição no final das contas, e aí tem recurso administrativo, reexame necessário, aplicação de alguma coisa ou anulação de algo, que essa anulação entra aqui em nega, limita ou alguma coisa, e atos que no final das contas tomam decisões sobre procedimentos administrativos, tá? Então, atos que sejam onerosos, tá? Que vão gerar algum gasto, né? Vamos contratar direto, vamos fazer uma licitação que seja. Atos que sejam punitivos ou atos que determinem direitos em si, eles precisam ser motivados. E aqui está o problema. Mas, Dalmo, você falou que todo ato administrativo para existir tem que ter os 5 elementos lá. Então, o motivo tem que estar presente em todos os atos. Porém, você acabou de ler uma lei dizendo que a motivação não está presente em todos os atos. Não deu para entender porra nenhuma agora. Agora eu não sei exatamente o que está acontecendo. E aí que a gente vai entrar na brincadeira. Deixa eu só ajeitar um negócio aqui, agora eu percebi que, né, o meu sistema aqui está desativado. O que eu preciso que você entenda direitinho? Motivo é uma coisa, motivação é outra. Toma cuidado quando a gente fala que a gente tem que motivar um ato. Motivar se refere à motivação e não à apresentação do motivo. Porque o motivo é quando você aponta legalmente os motivos de fato ou as razões, né, para não ficar bagunçado, de fato ou de direito. Quando você apresenta uma motivação, quando você motiva um ato, você está justificando aquela razão de fato ou de direito. Por isso que eu estou falando que tem um problema de terminologia, tá? O conceito de motivo é pressupostos de fato e de direito que geram o ato. O conceito de motivação pela lei, indicação de fatos e fundamentos jurídicos. É a mesma porcaria. Só que aí, cara, como é que eu vou separar isso daqui? Isso aqui vai ser fácil, tá? Imagina que eu cometi uma infração administrativa e foi instaurado um procedimento administrativo contra mim. É claro que para eu poder confrontar esse procedimento contraditório, eu preciso saber qual foi minha acusação. Então, a minha acusação ela vai ser dividida em 2 etapas. Primeiro, o cara vai falar assim: eu instaurei um procedimento contra você porque você feriu o artigo X da Lei X. Essa é a primeira parte. É o apontamento legal, o enquadramento jurídico daquilo que eu fiz. Segunda parte da acusação. Essa infração aconteceu no dia tal, quando você chegou embriagado do serviço, sei lá, e tratou mal o superior, cuspiu na cara dos vizinhos, sei lá. Qualquer coisa que você tenha feito de errado. É a explicação, é a historinha. Eu costumo brincar que é o blá 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 por trás da fundamentação que foi apresentada. É aqui que você separa um do outro. O que é o motivo? É quando eu apontei na lei. Eu cheguei para você e falei, você fez besteira, por quê? Porque você desrespeitou a lei tal no artigo tal.
Só que não adianta só falar isso, porque como é que vai ser minha defesa se eu digo para você, você infringiu a lei? Aí você vai dizer, eu não. E acabou a conversa, né? Para você ter uma defesa de qualidade, você precisa saber não só o enquadramento legal, mas também toda a estrutura de ocorrências para poder chegar naquele enquadramento, que é a historinha, que é o blá blá blá, que é a motivação. Então, por isso que a lei fala que nem todo ato precisa ser motivado, porque eu não preciso ficar explicando detalhadamente tudo. Mas se o ato nega um direito, eu tenho que explicar o porquê. Se o ato é oneroso, está gerando gastos, eu tenho que explicar o porquê. A nossa lei, você vai estudar isso em agentes públicos, tá? Mas a nossa legislação, ela permite uma coisa chamada exoneração. A exoneração de uma pessoa não é uma punição, é meramente um desligamento. E quando você fala em cargos comissionados, funções de confiança, a própria lei fala que a exoneração não precisa de motivação. Por quê? Porque não é um ato punitivo, não é um ato que nega ou limita direito, eu estou apenas desfazendo o vínculo que eu criei inicialmente com você. E aí eu não preciso de motivação, mas eu tenho que mostrar o motivo. Por que você resolveu exonerar essa pessoa? Com base no artigo tal. Exoneração por falta de desempenho. Vai na Constituição Federal. Ou vai no próprio Estatuto. Então é interessante você saber separar isso. Quando eu falo para você, eu, sei lá, vou remover você para uma outra localidade. Com base na lei tal, blá, 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 blá. Isso aqui é o motivo. Eu fiz isso porque você fez uma solicitação no dia 3, solicitação chegou na minha mesa no dia 5, essa é a motivação. Então, cara, separa muito bem isso. Todo ato tem que ter motivo. Você já reparou? Vai ver uma lei. Ah, com base no artigo tal da Constituição, por força da lei tal. Sempre tem um apontamento dispositivo legal. Por isso que falam que são os pressupostos de fato e de direito. Só que aqui é o fato ou o direito mais simples possível. Eu vou tentar te demitir porque você, sei lá, ofendeu fisicamente o superior. Qual é o fato? Ofensa física ao superior sem estar em legítima defesa. Qual é o fundamento jurídico? Artigo tal, inciso tal. Mas isso não é suficiente, eu preciso contar a história. No dia tal, você chegou, teu chefe te deu bom dia, você mandou ele para casa do cacete. Você entendeu? Isso é motivação. Então, o motivo tem que estar em tudo, a motivação nem sempre. Você já pegou uma lei que falou assim, um dia o presidente acordou e achou que aquela lei seria importante? Porra nenhuma, porque eu não preciso ficar motivando quando eu estou produzindo uma medida provisória, um decreto. É claro, vai ter a justificativa que é para passar pelas comissões e tudo mais. Agora, eu não preciso disso. Esse é um procedimento interno. Na hora que a lei sai, não tem toda a explicação. O cara acordou, teve um sentimento patriótico que mudou a vida dele. Isso não vai acontecer. Então, por favor, entenda que quando o artigo 50 fala do princípio da motivação, motivação não é a mesma coisa que motivo do ato administrativo. O motivo é um elemento que precisa existir em todos os atos. A motivação é um princípio que estabelece a necessidade de motivar determinados atos públicos. Ficou clara a diferença? E assim, cara, não é só por uma questão de nomenclatura, não. Essa diferenciação ela pode te levar para uma questão de prova tipo essa. E essa daqui é a grande jogada que eu quero te passar. Isso aqui não está 100% legal porque eu peguei do meu livro, tá? Eu só dei uma reajustada na imagem porque ela ficou feia quando eu aumentei, então eu fiz uma reestruturação, fiz ali copiei a tela e joguei para cá. Dane-se, preguiça. Mas olha só que interessante, cara. O motivo você já sabe, tem que existir em todos os atos, beleza? Agora, a motivação, ela pode ter dois caminhos distintos, porque a gente acabou de ver que nem sempre a motivação é exigida. Então, existem situações em que a motivação não existe, ou seja, o ato é criado sem motivação, e situações que ela existe, o ato foi criado com motivação. Quando a motivação existe, tá tudo certo, beleza, tá lá, precisava, não precisava, dane-se. Quando a motivação não existe, eu preciso entender se eu estou ferindo a lei ou não. Essa é a diferença de motivo para motivação. Só que o problema é um pouco mais embaixo. Eu vou trocar essas terminologias agora de uma forma diferente. E se a lei disser que eu preciso motivar, lembrando, motivar é motivação, e eu não motivei? O que vai acontecer com aquele ato? E se a lei disser que eu não precisava motivar, mas mesmo assim eu quis motivar? O que vai acontecer com aquele ato? Tá? Então é isso que esse quadrinho aqui vai resolver. Olha só, o que é motivação inexistente? Não tem motivação.
tá? Eu fiz um ato sem apresentar motivação. Não importa se precisava ou não nesse momento. O que é uma motivação inválida? É uma motivação que eu apresentei, mas ela não existe. É irregular, é mentirosa, é falsa, é fraude, dane-se. Toda vez que a motivação é inválida, o vício vai ser um vício de motivo, então eu sempre vou ter que anular o ato, entendeu? Então, todo ato, presta atenção, todo ato que tem uma motivação inválida, automaticamente fere um motivo. Porque qual foi o motivo? Eu quero te demitir porque você cometeu uma infração grave. A motivação apresentada não existe, é mentira, não aconteceu nada daquilo. Então, o motivo por si só está destruído. Então, o ato é inválido, tá? Então, aqui não tenha dúvida. Quando você tem uma motivação que é obrigatória, tá? Ou não, tá? Aqui não importa. Eu preciso ou não motivar, mas quando eu apresento a motivação é inválida, é irreal, não é inexistente, né? Mas ela está errada. Aconteceu, mas não foi você. Eu apontei para a pessoa errada. Quando a motivação é inválida, o vício vai ser sempre de motivo. E um vício de motivo vai ter efeitos lá na convalidação, que é o ponto da nossa última aula de Atos, que é a próxima. Eu prometo que eu vou acabar isso em 4 partes. Então, ó, guarda no coraçãozinho. Se a motivação apresentada é inválida, ela está errada, ela é mentirosa, ela é fraudulenta, que seja, o vício é de motivo sempre. Isso daqui é fácil, porque motivação e motivo você já percebeu que andam lado a lado. O problema está na motivação que não existe. Ou seja, o ato foi produzido sem motivação. E aí eu preciso me perguntar, aqui é importante, a motivação precisava existir ou não? Porque se eu falo para você que a lei exigia motivação e eu não motivei, ou seja, a motivação inexiste, ela não foi apresentada, eu cometi uma irregularidade. Concorda comigo? Então, se eu tinha que motivar e não motivei, o ato está errado. Se eu não tinha que motivar e não motivei, tá tudo certo. Concorda comigo? Porque se eu não tinha que motivar e não motivei, tá tudo bem. Eu respeitei a lei, então não tem vício. Eu já tenho 2 extremos aqui. Atos que não exigem motivação e não tem motivação, não tem vício. Ato que exige motivação e a motivação é inválida. Existe vício sempre, vício de motivo especificamente. Agora, o meio do caminho está, e quando eu tenho um ato que precisa de motivação e eu não coloquei a motivação? Eu estou ferindo o motivo? O vício é no motivo? E aqui que está o detalhe. Não. Quando a motivação é obrigatória, eu não estou ferindo o motivo, eu estou ferindo a forma do ato administrativo. Porque você lembra o que significa o elemento forma? É aquele elemento que exige que o ato siga uma formalidade expressa. E se a lei diz que um dos elementos necessários para a formação do ato é a motivação, e eu não apresento motivação, eu estou ofendendo, ou estou viciando, eu estou ferindo a forma do ato. Cara, isso aqui é muito louco, mas você tem que ter isso na cabeça. Quando você for analisar uma questão desse tipo, você faz assim, ó. Primeiro, eu precisava ou não motivar? Essa é a grande pergunta. Se eu não precisava, 2 caminhos. Apresentei motivação? Não precisava, mas apresentei. Eu vou analisar se aquela motivação é válida ou não, mas é uma análise de motivação. Se eu não precisava e não apresentei, não tem vício. Então, quando eu não preciso apresentar a motivação, a coisa é muito simples. Agora, quando eu preciso, a coisa fica complicada. Se eu preciso e não apresentei, vício de forma. Se eu preciso e apresentei uma motivação errada, vício de motivo. É aqui que está o que eu preciso que você saiba, que eu preciso que você coloque na cabeça. É um ato que a lei exige motivação. Se não tem motivação, vício de forma. Se tem, mas a motivação é inválida, vício de motivo. Ficou claro isso? Esse é o primeiro lado. Tá? Falei para você. Precisa, mas não tem ou é inválido. Vício de forma ou vício de motivo. Agora uma pergunta, e se não precisa e mesmo assim eu fui lá cabeçudo e resolvi fazer a motivação? A motivação ela pode ser inválida e tá tudo certo porque não precisava? Não. Entra uma coisa chamada teoria dos motivos determinantes. Isso aqui, olha só que legal, como é que a nomenclatura é uma bosta, né? A teoria dos motivos determinantes é uma teoria que vai falar sobre a motivação do ato e não sobre o motivo, porque o motivo sempre tem que estar lá. Mas, ó, agora eu tô falando de efeito, tá? O ato vai ser válido, vai estar lá. Se eu não precisava apresentar uma motivação, mas ela existe, eu vou ficar vinculado à motivação. Porque se a motivação é verdadeira, beleza. Se a motivação é falsa, ferrou.
Você está entendendo o que eu estou querendo dizer com isso? Eu vou exonerar você. A lei não me exige motivo para exoneração. Só que eu coloco lá, exoneração por corte de gasto com o pessoal. Uma semana depois eu nomeio alguém para o mesmo cargo que você. Alguém, opa, peraí. Você não acabou de exonerar uma pessoa falando que precisava economizar e agora está colocando outra pessoa no lugar dela? Tem alguma coisa errada, entendeu? Era melhor não ter falado nada. Então, entenda que o que essa teoria está fazendo é dizer o seguinte: e se eu tenho um ato que eu não precisava justificar, mas eu quis justificar assim mesmo? Teoria dos motivos determinantes. Se aquele motivo que você apresentou, mesmo que desnecessário, foi determinante para escolher aquele motivo, o vício é inválido. Ou melhor, o ato é inválido. O motivo, a motivação é inválida. Vício de motivo. Então veja, eu estou te mostrando dois lados, tá? O primeiro lado, eu não preciso motivar. Melhor, vamos para o que eu comecei, né? Eu preciso motivar. Se a motivação não existe, vício de forma. Se ela existe e está errada, é vício de motivo. Agora, eu não precisava motivar e não motivei, tá tudo certo. Não precisava e mesmo assim motivei. Então ela existe. Se essa motivação é válida, beleza, o ato está perfeito, tá, gente? Não tem problema. O ato não exige motivação, mas eu motivei assim mesmo, tá tudo certo. Agora, se não precisa de motivação e mesmo assim eu motivei, vício de motivo. Porque a motivação que eu apresentei foi que me levou a tomar aquela decisão. E a decisão é errada porque eu me baseei numa condição errada. Tá? Então, eu sei que eu estou complicando um pouco mais do que deveria, mas eu basicamente preciso que você faça esse caminho. Primeiro, eu preciso de motivação ou não? Esse ato aqui exige motivação? Ele está num dos elementos ali, num dos incisos do artigo 50? Aí você fala, não. Beleza. Tem motivação? Não. Então o ato está certo. Não, não precisa, mas tem. Opa! Então o ato vai ficar vinculado à motivação. Se a motivação for verdadeira, ato válido. Se ela for falsa, ato inválido, vício de motivo. Perfeito? Outro lado. A motivação era necessária? Era. Não tem vício de forma. Tem, não tem vício, porque era necessária. Aí eu vou olhar, a motivação é real? É válida? Sim. Não é válida? Vício de motivo. Você entendeu a loucura? Então eu preciso fazer esse caminho. Preciso ou não preciso de motivação? Se preciso, ela existe. Se existe, ela é válida. Essa é a pergunta que eu preciso sempre desenvolver. Para saber se o vício é de forma ou se o vício é de motivo. O vício está no processo, eu tinha que ter e não tive? Então é vício de forma. O vício está no resultado, eu só cheguei naquela decisão com base numa coisa que não existia? O vício é de um motivo. Tá? Então acho que agora eu consegui melhorar um pouquinho. Isso aqui é muito louco, mas costuma ser explorado pra caramba e é muito importante você saber identificar isso, tá? E tem outro detalhe importante. Eu acabei não colocando aqui, mas vale a pena chamar a atenção de uma coisa chamada motivação aliundi, também conhecida por alguns como motivação per relationem. O que é isso aqui? A motivação aliundi, se eu não me engano, é o parágrafo primeiro, é um dos parágrafos do artigo 50, eu não vou lembrar agora, mas tudo bem, depois a gente se vira e vê aí. A motivação aliundi é aquela que fala o seguinte, olha só, eu estou motivando o ato, só que eu estou motivando o ato com base em um procedimento que aconteceu antes. Deixa eu explicar melhor. Imagina que eu, para tomar uma decisão, fui até o setor jurídico e falei assim, olha só, eu preciso de um parecer de vocês. Nesse caso, eu posso ou não posso licitar? Exemplo. Esse é um caso de licitação? Ou eu posso dispensar a licitação? E aí o corpo cavernoso, por isso que virou corvo, jurídico vai lá e fala, ó, é caso de dispensa, pode dispensar. Quando eu for dispensar a licitação, eu vou ter que motivar, porque é um ato oneroso para o Estado. Quando eu for motivar, eu vou dizer, eu estou dispensando com base no parecer de número tal que segue em anexo. Acabou. Eu não preciso pegar o parecer, dar um Ctrl+C, Ctrl+V e dar o nome de quem fez. Isso é o nome disso é, eu não estou bem hoje não, motivação aliundi. É quando eu estou motivando o meu ato com base num parecer ou num procedimento anterior. Pode ser um parecer, uma perícia, um documento, sei lá. Com base na decisão proferida no processo de número tal, eu resolvi fazer isso. Então, ao invés de eu ficar copiando todo o texto, eu só faço a menção à jurisprudência, à decisão, a uma perícia, a um documento, ao, sei lá, algo. Com base nas provas de folhas tal, pronto. Isso é motivação aliundi, é quando eu tomo uma decisão com base em um documento ou algo que foi criado em outro momento, no momento anterior, claro, mas em outro momento. Tá? Então, pedi uma perícia, usei a perícia como base. Eu não preciso reproduzir a perícia inteira, basta citar.
Essa é a chamada motivação aliund ou per relationem, né? O pessoal gosta de falar relationem, porque eu estou relacionando a alguma coisa. É válido e o nosso direito aceita isso. Galera, lembra que eu falei para você que existe o ato vinculado e o ato discricionário? Aqui que está o pulo do gato. Como é que eu vou saber o ponto que separa o ato vinculado do ato discricionário? Seguinte, no ato vinculado, todos os elementos são vinculados. No ato discricionário, somente esses 3 elementos em negrito são vinculados. Esses últimos 2 aqui são discricionários. Dalmo, não entendi nada. Você sabe que todo ato tem que ter os 5 elementos. Só que o que é vinculado? Tem que ser exatamente como está na lei. O que é discricionário? Eu tenho margem de escolha. Quando o ato é vinculado, eu não tenho margem de escolha nenhuma. Então, todos os elementos têm que ser exatamente como está na lei, do jeito que a lei impõe. No discricionário, não. O que faz um ato ser discricionário? A minha possibilidade de escolher o motivo da produção do ato. Porque, veja, se a lei me permite multar, advertir, suspender, matar ou destruir, e eu escolho multa, eu escolhi o artigo X da lei tal, o inciso tal da lei tal, o objeto é a multa, né? Sanção de multa. Nossa Senhora. Tá, eu já entendi que minha letra é podre. Se eu resolvo dar advertência, mudo o artigo, ou mudo o inciso do artigo da lei. Sanção de advertência. Então aqui que está a resposta definitiva. Gente, até no ato discricionário existem elementos vinculados, porque se eu tenho competência eu tenho que fazer. Se tem finalidade é pública, se tem forma tem que seguir a forma da lei. Porém, quando eu estou diante de um ato discricionário, que é o ato que me dá margem de escolha, aonde que está a minha margem de escolha? No motivo e no objeto. Então, os elementos que fazem um ato ser discricionário são motivo e objeto, que é o que a gente chama carinhosamente de mérito administrativo. Se você já viu esse nome, aqui está. O que significa analisar o mérito de um ato administrativo? É você analisar o motivo e o objeto. Porque o mérito é aquela parte que me permite escolher. Se a lei fala tem que fazer tal coisa, não existe mérito, porque o ato é vinculado. Então eu estou preso em tudo. Se eu estou falando de um mérito é porque eu tenho margem de escolha, conveniência e oportunidade. Palavras que você vai utilizar muito a partir de agora, tá bom? Esse quadrinho aqui é legal porque isso aqui é importante para levar para a prova. Galera, uma vez o ato criado através dos elementos ou requisitos apresentados, o ato passa a existir e essa existência traz alguns atributos. Isso aqui é uma parada bem fácil até, tá? Mas eu tenho que ter um certo cuidado. O que é isso? Atributos do ato são os efeitos ou características do ato depois que ele é produzido. Então o ato existe, o ato está lá. E ele vai produzir lá o seu efeito bonitinho. Então, quando se fala em atributo, é o ato administrativo por si só, existindo e criando lá seus efeitos, produzindo seus atos. Quais são os atributos de um ato? Atributos de um ato são aquelas coisas que você olha para o ato e já pensa, opa, ele tem aquilo ali, porque né, é um atributo próprio do ato, o ato já existe. O primeiro atributo chama-se presunção de legitimidade. O que é isso? É aquele que você, só de olhar o ato, você tem que considerar o ato legítimo. Porque se ele é um ato público, ele é um ato produzido pela administração pública, ele tem o que a gente chama carinhosamente de fé pública. Então ele, entre aspas, é considerado válido. Se um cara com uma farda de trânsito me manda parar o carro no meio da rua, de guarda municipal, eu vou entender aquilo como uma ordem do Estado. Então eu presumo que é legítimo. Se depois eu descubro que o cara é maluco e roubou uma farda e se acha guarda municipal, são outros 500. Mas eu não posso discutir e falar assim, eu duvido que você seja guarda... Aí vem a multa. Então você parte do princípio que eu vim fazer uma fiscalização no teu restaurante. Pô, você parte do princípio, olhou lá a documentação e tal, que a pessoa realmente é um fiscal. Tá? O problema é que muita gente costuma trabalhar isso aqui errado, chamando de presunção de legalidade ou presunção de veracidade. Na verdade, a doutrina majoritária faz o seguinte, ela pega a presunção de legitimidade e divide nessas duas aqui. Só que às vezes a própria banca confunde. O que é presunção de legalidade? O ato está de acordo com a lei. Você presume que aquela ordem é feita por uma pessoa competente, por exemplo. Presunção de veracidade, você acredita que o fato que levou aquele ato realmente é verdadeiro. Então, imagina que eu vou tomar posse num cargo público. O Estado me pede vários documentos. Eu vou lá e apresento os documentos. Como são documentos públicos, né, produzidos pelo Estado, o cara vai olhar, a pessoa que vai me dar posse vai falar, eu presumo que ele é legítimo, por quê? Porque ele é legal, foi através da lei, e verdadeiro. Então, se ele está dizendo que você tem um ensino superior na área exigida para tomar posse, eu vou acreditar, porque está publicado.
Entendeu? Então toma cuidado que a presunção da legitimidade é quando o ato é legal e verdadeiro, baseado num fato verdadeiro. Só que tem muita gente que gosta de chamar a presunção de legitimidade de presunção de legalidade, que é apenas uma característica da legitimidade. Agora, na hora da prova, se você se deparou com uma questão que só trouxe legalidade, não trouxe legitimidade, marca e está tudo certo. Só trouxe veracidade, não trouxe nada, marca que está tudo certo. Mas não são sinônimos. Legitimidade é quando o ato é legal e verídico. Então essas duas presunções aqui juntas geram legitimidade. A questão é que esse atributo aqui, ele é um atributo relativo. A gente chama isso aqui de iuris tantum. Por quê? Quando o Estado me acusa e ele produz um ato que vai me causar algum prejuízo, ele diz, olha, eu vou cassar sua licença de dirigir porque você fez... Eu tenho que provar que o Estado errou, e não ele. Porque, de novo, o princípio é o ônus da prova é de quem acusa. Então a lógica seria, se o Estado está dizendo, ele tem que me provar que eu fiz errado. Não. Só que, é claro, ele vai ter que motivar o ato dele, tá? Para eu poder me defender. Por isso que quando você recebe uma multa de trânsito, vem lá na cartinha, por exemplo, excesso de velocidade. Ele diz o horário, diz o local. Tendo câmera, mostra a câmera da sua placa. Eu lembro que a minha mãe uma vez sofreu uma multa de trânsito que ela conseguiu derrubar a multa porque a foto da placa do carro era de um outro carro completamente diferente do dela. Então ela conseguiu provar que o ato era inválido. Mas você está entendendo? A acusação veio do Estado, mas o Estado não precisou provar nada. Então é essa história. Apesar dos atos do Estado terem fé pública, essa fé pública pode ser afastada. Basta o particular provar que aquele ato ele é inválido, tá bom? Os outros são mais fáceis, tá? Imperatividade é conhecido como poder extroverso, tá? O que é imperatividade? O ato administrativo produz uma ordem. Então, o ato, quando é produzido, ele tem que ser presumido legítimo, né? Então, presumidamente, ele é legítimo e aquilo vem de uma ordem. Imperativo é ordem. Vai, anda, pula, vai pra cá do cacete, essas coisas. É uma ordem. Então, todo ato administrativo, ele é naturalmente uma ordem. Nem todo, você vai ver isso já já. Então, imperatividade é que o Estado está impondo algo. Auto-executoriedade é a ideia, mais ou menos, do poder de polícia. É a mesma coisa, na verdade. O ato administrativo, já que ele tem fé pública e já que ele é imperativo, não precisa que o judiciário corrobore o ato para ele ter efeito. Agora, eu posso derrubar judicialmente, tá? Mas a auto-executoriedade é que o ato é executado automaticamente, sem precisar que o judiciário confirme aquele ato ou determine a execução. Então, se eu aplico uma multa, a multa está aplicada. Eu não preciso que o judiciário confirme, olha, a multa é válida, agora você vai ter que pagar. Não, é válida e vamos embora. Calma aí. Alguns doutrinadores gostam de separar auto-executoriedade e exigibilidade, porque eles dizem o seguinte, porra, eu tô na talha errada, né? Obrigado, parabéns. Eu tô fazendo isso só há 13 anos. De gravação, né? Porque eu tô há 23 anos dando aula, mas há 13 que eu gravo e tal, é um imbecil. O que é exigibilidade? É o poder que o Estado tem de criar sanções ou restrições para forçar a pessoa a seguir a ordem. Porque, vamos lá, o fiscal fala, ó, fecha o estabelecimento comercial. Você fala, não, vou usar de força. Exigibilidade. É o que a gente chama no poder de polícia de coercibilidade. Só que tem gente da doutrina que tem mania, isso é minoritário, tá? De tratar auto-executoriedade e exigibilidade como se fossem coisas completamente diferentes, mas não são. Uma coisa decorre da outra. Então, ou você pode se deparar com banca tratando como sinônimo, então vai ter só uma das respostas, ou banca tratando como se fossem diferentes. Como é que você vai lidar com isso? Se ele fala que eu estou executando uma coisa sem precisar do judiciário, sempre vai falar isso, né? Ah, sem precisar do judiciário e tal, auto-executoriedade. Ah, mas não tem, então você marca exigibilidade. Se ele falar que eu estou dizendo que eu impus uma ordem, você não respeitou, vou aplicar uma multa, vou aplicar uma sanção para te forçar a respeitar a ordem, exigibilidade. Ah, mas não tem, então marca auto-executoriedade. Agora, se tem os dois, você tem que saber diferenciar, porque a banca está mostrando que para ela é diferente. Auto-executório, execução automática sem precisar do judiciário. Exigibilidade, se você não respeitar a imperatividade do ato, a ordem do ato, eu posso utilizar de força, inclusive, de meios sancionatórios, né, para poder aplicar ali a imposição legal, tá bom? Então, você não vai respeitar a ordem? Então, nós vamos te punir, nós vamos caçar sua carteira, nós vamos tirar seus pontos, sei lá. E por último, a professora Di Pietro, ela sempre defendeu a tipicidade como um atributo do ato, mas na verdade a tipicidade é uma das coisas mais inúteis que uma pessoa já defendeu na vida, porque veja, o que é tipicidade? Para o ato administrativo ser válido, ele tem que seguir exatamente o que está na lei.
Porra, para isso nós temos competência, para isso nós temos princípio da legalidade, para isso nós temos forma do ato administrativo. Tem vários elementos que justificam isso, tem presunção de legalidade aqui dentro, mas para Di Pietro existe a necessidade de tipicidade, que é basicamente a lógica do direito penal. O ato é típico, então eu estou seguindo exatamente como está na lei. A lei tipificou e eu enquadrei, no caso, tipicidade. Mas, tudo bem. Ó, presunção de legitimidade. O ato é legítimo, fé pública, porém eu posso relativizar isso. O particular pode derrubar essa característica. Imperatividade é o poder extroverso. O ato administrativo é uma ordem. E essa ordem é auto-executória, não precisa do judiciário. Se você não respeitar, eu posso inclusive usar de força para te forçar a atender aquela demanda, exigibilidade. O ato administrativo tem que se enquadrar numa situação prevista em lei, que é a tipicidade. Normalmente as bancas ignoram a tipicidade, tá? E apresentam apenas 3 atributos do ato, ou no máximo 4, se a banca considera a exigibilidade como uma coisa própria. Se não aparecer desse jeito, não tem problema. Basicamente é só você entender que a tipicidade para alguns também é um atributo. Só para a gente poder fechar, todo ato administrativo tem que ter os 5 elementos, mas nem todo ato administrativo vai ter todos os atributos, tá? Os únicos atributos que existem em todos os atos são presunção de legitimidade e, consequentemente, legalidade e veracidade, e para quem defende a existência desse atributo, tipicidade. Porque, veja, lembra da espécie de ato? O que é um ato ordinatório? É um ato de ordem interna, de funcionamento interno. Perfeito? Então, um ato ordinatório presume-se legítimo, ele é uma ordem auto-executória típica. Beleza. Você lembra o que é um ato declaratório ou enunciativo? É aquele ato que declara, que informa alguma coisa, uma certidão. Lembra dessa porra? Pois é. É óbvio que um ato declaratório tem legitimidade, porque eu preciso impor uma força nele para que os outros respeitem. Se você apresenta uma certidão, opa, legal. Certidão de antecedentes criminais, está negativo, está zerado, não tem nada, beleza, então eu vou acreditar. É típico porque a lei prevê, mas ele não é imperativo. Eu não estou impondo para você assim, aceita que essa certidão, não, pô, porque simplesmente é um documento informativo. Ele não é auto-executório, porque ele não vai executar nada. Ele não tem o que executar, ele é apenas uma informação. Então, a doutrina costuma dizer que atos enunciativos ou declaratórios e atos negociais, eles têm apenas o atributo da presunção de legitimidade e para quem defende da tipicidade. Então, enquanto todo ato tem que ter os 5 elementos, nem todo ato vai ter esses atributos todos. O único atributo que você vai encontrar realmente em todos é a presunção de legitimidade. De novo, para quem defende, a tipicidade também aí seriam os únicos atributos, tá? Mas, de novo, depende da doutrina, tá? Agora, isso daqui não depende da doutrina. Imperatividade e auto-executoriedade não serão encontrados nunca em atos enunciativos ou declaratórios e em atos negociais, porque não tem lógica. Chega para o Estado, pede uma coisa, ele te concede. Quando você pede, ele está te concedendo uma coisa que você pediu. Ele não está impondo. Toma então, porra, leva isso aqui para você. Isso não existe. Assim como também no auto-executório, né? Vai, aceita essa porra, senão eu vou aplicar uma sanção. Mas fui eu que pedi a licença. Fui eu que pedi a autorização. Calma, seu Estado. Tá bom? Muita informação eu sei, muita coisa eu sei, enrolei um monte de coisa, mas tudo bem, eu acredito que a gente conseguiu matar bem esse assunto. Próxima aula é a última, eu prometo que a gente vai fechar ato administrativo lá, beleza? Até lá!